Bom, continuando aqui, né? Nós estamos falando das incompatibilidades e dos impedimentos. E aí falamos da incompatibilidade total, que ela é sempre total, podendo ser temporária ou permanente, a depender do cargo que você exerce, ok? Quais são essas atividades? Lá no artigo 28, nós temos um elenco taxativo, ou seja, somente esses cargos que estão elencados aqui são considerados incompatíveis. Claro que eu não vou ler todos eles, né? Mas eu vou falar alguns aqui. Por exemplo, chefe do Poder Executivo e mesa do Poder Legislativo. Então, qualquer chefe do Poder Executivo, seja ele o prefeito, o presidente, o governador, ele se torna incompatível durante o tempo que ele estiver exercendo esse cargo. E a mesa do Poder Legislativo, é interessante falar sobre isso. Porque se você é eleito vereador, você cai lá na incompatibilidade do artigo 30, que a gente vai falar daqui a pouco. Se você for eleito como vereador e fizer parte da mesa, como presidente da mesa ou suplente, você deixa de ser impedido e passa a ser incompatível. Então você não vai poder advogar de jeito nenhum, totalmente incompatível, ok? Então o vereador ele é só impedido lá no artigo 30 e depois a gente vai ver, mas o presidente da mesa ou seu suplente, ele é totalmente incompatível pelo artigo 28. Além desses, nós temos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, temos os ocupantes de cargos e funções de direção nos órgãos da administração pública, e aqui também é importante fazer uma ressalva, porque lá no parágrafo 2º, vocês vão ver que diz que não está incluído entre esses membros dos órgãos, entre esses ocupantes de cargos e funções de direção da administração pública, não estão incluídos aqueles que não detenham poder de decisão. Então, no inciso 3, quando você ocupa um cargo ou função na direção pública, você só está incompatível totalmente se você tiver um poder de decisão sobre vida de terceiros, certo? Inciso 4, ocupantes de cargos e funções vinculados direto ou indiretamente ao Poder Judiciário, ocupantes de funções direto ou diretamente à atividade policial, militares de qualquer natureza nativa, ocupantes de cargos e funções que tenham competência de arrecadamento e de lançamento de tributos, e também ocupantes de gerência e de direção das instituições financeiras, dos bancos, seja eles públicos ou privados. Então, essas funções são incompatíveis com a advocacia e você não vai poder advogar. Temporariamente ou permanentemente? Depende do cargo. Alguns são permanentes, alguns são temporários, depende se você fez concurso ou se você é contratado por um prazo determinado. Tranquilo isso? Acho que deu para entender, né? Tá, o artigo 29, por sua vez, ele fala dos procuradores gerais, dos advogados gerais, dos defensores gerais, que só podem advogar dentro do âmbito de suas instituições. Então, aquela pessoa que é um procurador do município, por exemplo, ele só pode advogar dentro da sua instituição. O procurador-geral da República só pode advogar dentro da sua instituição, não pode advogar fora. Isso é que fala o artigo 29, que eu peço para depois vocês darem uma lida. Agora, é bom que a gente relembre o caso da Defensoria Pública, porque aqui o artigo 29, ele fala do defensor público. Ele fala que o defensor só pode advogar dentro da sua instituição. Só que eu falei para vocês que em 2018 houve uma alteração, março de 2018, está fazendo 2 anos agora, houve uma alteração e que entendeu-se que o defensor público não precisa mais estar inscrito na OAB. Se ele não precisa mais estar inscrito na OAB, esse artigo 29 a ele não se direciona. Porque se ele não está inscrito na OAB, ele não tem que obedecer o estatuto da OAB. Ele só vai obedecer o seu próprio estatuto da Defensoria Pública. Só que essa decisão, ela está ainda no Senado. E aí, se houver alguma alteração, eu vou passar para vocês futuramente, mas até hoje o defensor público não precisa estar inscrito na OAB,
ok? Se houver alguma alteração, a gente traz posteriormente. E por último, o artigo 30. O artigo 30, ele fala dos impedimentos. E olha o que ele fala. São impedidos de exercer a advocacia. Aqui não fala incompatibilidade. Aqui fala impedimento. 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, os servidores da administração direta, indireta ou fundacional, eles podem advogar? Podem, eles não estão incompatíveis, mas eles estão impedidos de advogar contra a fazenda pública que os remunera. Então, imagina um servidor da prefeitura, por exemplo, ele também é advogado, ele pode advogar, fazer um divórcio? Pode. Ele pode fazer o uso capião? Pode. Ele pode entrar com ação de alimentos? Pode. Mas ele não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera. Esse é o único impedimento dele, tá certo? E no inciso 2, nós temos os membros do Poder Legislativo. Vejam bem, aqui é membros do Poder Legislativo. Lá no 1 do 28, é membros da mesa do Poder Legislativo. Então, da mesa, aqueles que fazem parte da mesa são totalmente incompatíveis. Aqui são os outros membros. Os outros membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, né? Tanto faz municipal, estadual, federal, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, entidade paraestatal, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, gente, aqueles que são membros do Poder Legislativo, mas não fazem parte da mesa, podem advogar? Podem. Porém, eles têm um único impedimento. Qual que é o impedimento? De advogar contra ou a favor, no inciso 1 era só contra, aqui é contra ou a favor, das pessoas jurídicas de direito público. Deu para entender? No impedimento, a pessoa continua advogada, porém, ela tem um certo impedimento. Na incompatibilidade, ela não pode advogar totalmente, permanente ou temporário, dependendo do cargo que ela exercer. Tranquilo? Deu para entender isso? Agora, no parágrafo único fala, não se incluem nas hipóteses do inciso 1, lá nos servidores, que não pode advogar contra a administração pública que os remunera, a fazenda pública que os remunera, não se incluem os docentes de curso jurídico. Então, os professores de curso jurídico, eles podem sim advogar contra a fazenda pública que os remunera, se for um docente de curso jurídico público, né? Então, isso aí não se inclui, tá certo? Tá. Bom, então nós vimos as incompatibilidades e vimos os impedimentos. Tem alguns casos que são casos especiais que eu joguei no final do slide para vocês, e a gente vai falar um pouquinho deles rapidamente. Por exemplo, os docentes de curso jurídico, mesmo que vinculados à instituição pública, eles não sofrem nem incompatibilidade nem impedimento, eles podem advogar, mesmo contra a fazenda pública que os remunera, não há o menor problema quanto a isso, tá certo? O advogado geral, o defensor geral, eles só vão poder advogar vinculados à instituição. Então, procurador-geral, defensor-geral, advogado-geral só podem advogar dentro da instituição, lembrando da ressalva do defensor público que eu acabei de explicar. Os conciliadores e juízes leigos do juizado especial, eles podem advogar? Podem, exceto dentro do juizado onde eles trabalham. Nos outros juizados, eles podem advogar, só não podem naquele juizado daquela comarca que ele trabalha, ok? E quais são os efeitos no processo judicial? O STF diz que os atos que são praticados por advogados impedidos, por exemplo, eu sou uma servidora pública e advogo contra a prefeitura, contra a fazenda pública que me remunera, e eu sou impedida disso. Esse ato é passível de anulabilidade, apenas sanável por ratificação, ou seja, vem um outro advogado e ratifica meus atos. Se não fizer isso, ele é anulável. E aqueles advogados que são incompatíveis, os atos são nulos. Só que,
como o Código de Processo Civil, ele é todo voltado para uma sentença meritória, ele sempre busca atingir uma sentença de mérito. Antes de anular esse processo, o juiz vai dar um prazo para aquela representação ser regularizada. Se o constituinte não regularizar aquela representação dentro do prazo estipulado, aí sim o processo será nulo pelo fato da falta da representação. Ok? Bom, eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês a respeito da incompatibilidade e do impedimento. Espero que tenha ficado claro. E caso vocês tenham alguma dúvida, que eu acredito que surja alguma dúvida aí, me mande, que se for preciso eu gravo um novo áudio para tentar elucidar essas dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.